Olá! O assunto é resiliência e estabilidade dos sistemas ecológicos. Vamos aqui fazer uma introdução. Esse assunto foi tratado pelo cientista Howley em 1973 em um artigo que escreveu. Ele é da Universidade de British Columbia, Vancouver, Canadá. Bem, todos nós sabemos que os indivíduos componentes de uma espécie, eles falecem, as populações podem desaparecer e as espécies podem se tornar extintas. É realmente uma visão constante no mundo. Por outro lado, não devemos concentrar tudo isso somente na presença ou ausência, mas também no número de organismos e no grau de constância de seus quantitativos. São duas formas muito diferentes de se visualizar o problema, o comportamento dos sistemas, da utilidade. Essa visão depende muito das propriedades do sistema em causa, em questão em estudo. Caso estejamos a examinar um certo dispositivo projetado por qualquer engenheiro para realizar tarefas específicas em um intervalo, evidentemente, de tempo bastante estreito e as condições externas sejam previsíveis, essas condições tendem a ser mais preocupantes com a não consistência, ou seja, o desempenho, em que leves desvios do objetivo da meta de desempenho são imediatamente neutralizados. Então, uma visão numérica quantitativa do comportamento do sistema é, pois, bastante importante. Com a atenção focada, centralizada na obtenção de constância, os eventos críticos podem ser em termos de amplitude e frequência de suas oscilações. Esses estudos podem ser realizados. Entretanto, caso estejamos lidando com um sistema profundamente afetado por modificações externas a esse mesmo sistema, confrontando-se com possíveis modificações com o inesperado daquele momento, a constância de seu comportamento torna-se menos importante do que a persistência das relações. A atenção, pois, é deslocada para questões qualitativas, perfeito? Sobre a existência e não dessas relações. As análises tradicionalmente feitas, ou seja, as análises clássicas, em termos de ecologia teórica e também prática empírica, foram em grande parte herdadas de desenvolvimentos realizados pela física clássica, bem como de suas variantes aplicadas inevitavelmente. Tem havido, pois, uma tendência para enfatizar a quantitativa do que a qualitativa, seria o exame. Em virtude de ser importante, nessa respectiva tradição, de se saber não apenas que uma quantidade é maior do que outra quantidade. Entretanto, precisamente, quão maior é esse valor? É igualmente bastante importante se uma quantidade oscila, varia para se saber se a amplitude e o período de oscilação. Devemos determinar a amplitude e o período de oscilação. Mas esta orientação pode simplesmente ser refletida em uma abordagem analítica, desenvolvida em uma área porque seria útil, e em seguida transferida para uma outra em que não pode ser avaliada. Nossa visão tradicional dos sistemas naturais pode muito bem ser uma realidade significativa em relação à conveniência perceptual. Não podemos, então, ser mais corujas assim, do que certas visões do passado, e sim tentarmos ter uma visão de futuro e uma visão centrada na modernidade. Bem, então o declínio é uma condição natural e as populações de insetos podem variar, por exemplo, ao longo de extremos, que só transformações logarítmicas podem facilmente ilustrar, ou seja, a gente analisar sobre o aspecto do logaritmo. Ademais,
em regiões distintas, durante períodos curtos ou longos de tempo, as espécies podem desaparecer completamente e, após um determinado tempo, reaparecerem. Diferença útil, introspecção pode ser obtida, pois, através da visualização do comportamento dos sistemas, ecológicos, em termos de probabilidade de extinção de seus componentes, e deslocando-se a ênfase dos estados de equilíbrio para as condições de persistência. Uma visão focada no equilíbrio é essencialmente estática, pois pode fornecer pouco de conhecimento sobre o comportamento transitório de sistemas que não estão perto ou próximos do equilíbrio em questão. Os sistemas naturais não perturbados são suscetíveis de passarem para um estado transitório. Eles serão igualmente assim sob a influência do homem. Como as quantidades e as demandas econômicas aumentam, por imposição do padrão de vida do homem, o uso dos recursos causam modificações do estado de equilíbrio e movem populações ao longo de seus respectivos equilíbrios. As preocupações perante a poluição fazem com que espécies fiquem ameaçadas de extinção. Isso representa sinal específico de que o bem-estar do mundo não é adequadamente descrito, por concentrar-se em equilíbrios e condições próximas a eles. Além disso, as estratégias com bases nesses dois pontos de vista diferentes do mundo poderiam muito bem ser antagônicas. É pelo menos concebível a gente poder conversar sobre o esforço eficaz e responsável para o fornecimento de um rendimento máximo sustentável a partir de uma população de peixes, por exemplo, ou um fornecimento de água, de recursos, isso a partir de um divisor de águas presente na bacia hidrográfica. Ambas as visões de equilíbrio estariam centradas. Podem, evidentemente, por paradoxo, aumentar a chance ou a probabilidade de extinção de espécies. E a gente aqui vai estudar ao longo desse curso tanto a teoria ecológica, bem como o comportamento dos sistemas naturais, para que a gente consiga detectar as diferenças existentes que podem provocar comportamentos diferentes e como essas informações podem ser úteis tanto em termos empíricos quanto em termos conceituais ou teóricos. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Continue a gostar do nosso canal, a avaliar nosso canal, a se inscrever em nosso canal.